coração, sem me tocar sou luz em refração, a soluçar um riso indolor. Se fico só em meio à multidão, sem viajar me pego em união, ela que se minha alma abre em flor. Lá eu quero descansar, cantar o seu calor, embriagar com seu profundo amor, pestanejar na morbidez do dia. Sempre hei de recordar, esteja onde for, daquele jeito simples que me conquistou e que só nos dá beleza em cortesia. Saturno voa em meu coração, sem perceber me cega a solidão, de leve do vazão pra minha dor. Na nossa segunda reportagem da série Andando por União, vamos falar sobre o povoado Novo Nilo. Vou contar aqui com a colaboração dos meus colegas, o Fábio Portela, Danilo Reis e também do seu José Raimundo Souza, para a gente falar sobre esse povoado que teve uma função importante na economia unionense, digamos até, do Piauí. Então, você é convidado a partir de agora a conhecer um pouco mais sobre o povoado Novo Nilo. Andando por União, seguindo 24 quilômetros pela PI-112, um trecho que exige cuidado com o perigo de animais na pista, chegamos ao povoado Novo Nilo. Atualmente, no povoado vivem mais de 1.500 pessoas, de acordo com a estimativa da saúde local, sendo um dos maiores povoados do município. Em Novo Nilo, possui uma quadra de esportes subutilizada, uma academia pública, uma unidade básica de saúde, uma praça, agência dos Correios e 3 prédios escolares, sendo um para creche, ensino fundamental e EJA e outro de ensino médio. Algumas poucas ruas com calçamento e o restante sem pavimentação. O povoado tem ainda um campo de futebol com dimensões de um estádio oficial, onde os times PFC Marlon e Novo Nilo mandam seus jogos de campeonatos. O time Novo Nilo é o mais antigo de União em atividade, jogando desde 1937. Na verdade, Novo Nilo, eu já sou a pontinha da história lá no finalzinho, mas tem muitas histórias, se eu for contar aqui, nós vamos passar a tarde todinha falando, né? Porque eu tenho que falar no Palmeiras, que foi o primeiro time de Novo Nilo, o Canarinho, né? Aí, consequentemente, veio outras equipes, teve Estrela Vermelha, teve Nova Geração, aí Novo Nilo e o PFC, né, que é boa equipe. Nós temos um estádio murado, que falta um pouco de conservação pelo poder público, mas eu creio que vem agora, vai ter essa reforma. E Novo Nilo é o time mais longínquo do município de União, é de 1937, então é o bisavô, vovô dos times de União em atividade. E um time que sempre teve em atividade, e no Campeonato Unionense ele foi campeão nos anos 80, no Rural campeão em 94, e todas as competições da Secretaria, ele está entre os 4 do município melhor, entre o segundo, o terceiro. Inclusive nós temos 4 finais de rural, perdemos 3, ganhamos 1, né? E 2 finais de municipal, perdemos 2. Mas mesmo assim, acho que é uma história boa para um time da zona rural, né? Que é longínquo a história. E agradeço. Hoje eu estou aqui comandando, mas já tem o Zé Fulora, Zé Castelo, tem que saudar essas pessoas, né? Reginaldo, Borges, Zé Gomes, essas pessoas que fazem parte da história. E desculpa outras pessoas que eu não vou citar aqui, que eu não lembro ou não conheço, né? Da história do futebol do Rio, que não é tudo que a gente conhece, né? O povoado fica às margens do rio Parnaíba e é cortado pela PI-112. Há alguns anos, os veículos que passavam pelo Novo Nilo faziam rota pela frente da fábrica Jecosa, a pedido do então coronel Gervásio Costa. Atualmente, o trajeto segue o asfalto. A Jecosa, Indústrias Integradas Gervásio Costa S.A., colocou Novo Nilo no cenário econômico nacional, mas encerrou suas atividades em 2016. Existe mais de uma versão para o surgimento do lugarejo. Uma das histórias conta que, por volta de 1911, durante uma cheia do rio Parnaíba, um senhor, um comerciante de nome Nilo, que morava um pouco mais abaixo do rio, já no limite com Miguel Alves, no local chamado Cajueiro, ele teria perdido o seu comércio
e decidido mudar um pouco mais para cima, instalando seu comércio, que a partir daí os populares começavam a chamar de Novo Comércio do Nilo. Mas existe também uma outra versão, fora essa que vai passando de tradição pelos moradores, de que antes mesmo da chegada do senhor Nilo, aqui onde é o povoado Novo Nilo, já existia uma fazenda de gado na redondeza com o nome de Novo Nilo, antes mesmo dos anos 1900. Cabe registrar que a povoação aqui na região, ela já acontecia desde o século XIX, pelo menos desde a segunda metade do século XIX, porque aqui assentaram-se muitas fazendas, muitas propriedades, entre elas uma denominada Fazenda Novo Nilo. Tudo indica nas mesmas adjacências, em que pertencia ao grande latifundiário Ricardo José de Lobão. Então, além dele, outros fazendeiros também já ocupavam aqui essa região, né? Então, entre 1870, por aí, a gente já registra a fazenda, uma propriedade de nome Novo Nilo, né? Então, somente em 1934 é que o Coronel Gervásio chega com sua família, né? Então, nós temos aí um lapso de tempo muito grande, né? De povoações aqui nas adjacências. Aí, quando eu cheguei aqui, Novo Nilo, era uma capoeira. Não tinha comércio, não tinha nada. Por aqui tudo era só mato. Mato por aqui tudo, só tinha uma caranga por lá. Aí depois que ele, Gervásio, chegou e chabuletou mesmo aqui, aí depois foi chamar o pessoal, botar morador, botar gente para trabalhar. Chegou aqui no ano de 1934, no dia 10 de junho. Ele dizia que se tratava da terra prometida e que ele tinha certeza que ia dar certo. Em 1936, trouxe a primeira professora para Novo Nilo, a dona Regina, que foi uma das responsáveis pela educação de centenas de jovens desta região. Por incrível que pareça, em 1937 já existia aqui na margem desse rio uma linha aérea de aviões da Condor, uma empresa alemã, que fazia Parnaíba, Luzilândia, Porto, Miguel Alves, União, Teresina, Amarante, Floriano e Balsa. No mês de junho, a comunidade celebra o festejo de São João. A capela, construída em 1939, segue conservada e protegida pela paixão dos próprios moradores, que não aceitam reformas que transformem o local. É feita com o dinheiro, na época que o Novo Nilo, a estrutura era muito pouco e estavam começando e queriam ter um lugar de oração, de bolo, de doação, e fizeram aquela igreja. Já quiseram modificar ela algumas vezes e os donos não deixam. Não, porque ali chama-se uma história que foi de muito sofrimento para ela chegar e fazer essa estrutura. E aí os filhos, o doutor Gervásio, que vem toda semana, ele me disse que já quiseram fazer para cá, para ali, para lá, e eles não deixaram. A história é para se acabar daquele jeito ali. Pode fazer outra igreja, mas aquela ali não é para mexer. Até porque aquilo ali foi fundada pela primeira esposa de seu Gervásio, a mãe do doutor Ezequiel Velho, porque tem o Ezequiel novo, né? Uma povoação, ela tem uma motivação para se formar. E com o Novo Nilo não foi diferente. Nos anos 30, para cá veio o empreendedor Gervásio Raulino da Silva Costa e implantou aqui um comércio. Essa atividade comercial desenvolveu. A partir daí, ele entrou para o ramo industrial, explorando a extração das amêndoas de babaçu e transformando em
óleo comestível, esse é o seu principal produto. Depois houve ramificações assim e foi se desenvolvendo mais. A partir da chegada do Coronel Gervásio Costa, ele cria um grande comércio na região de Novo Nilo, também chamado Casa São João. E essa Casa São João ficou responsável tanto pela venda como pelo recebimento de produtos extrativos na região de Novo Nilo, onde ele conseguia comprar esses produtos extrativos das famílias existentes aqui e no interior. E aí esse comércio dos Costa começa a crescer, principalmente por causa da região onde ele estava localizado. Uma região que ficava à beira do rio Parnaíba e seria de facilidade para esse produto extrativo que ele recebia e comprava chegar às regiões como Teresina e a região de Parnaíba. E aqui era a casa do Coronel Gervásio Costa, de dentro daquela porta para lá. Aqui era a loja. No tempo Coronel, isso aqui era uma loja tão grande que eu vou lhe dizer, uma coisa sem tamanho. Ele vendia o que aqui? Tecido era naquele tempo não tinha confecção, era o quê? Era o tecido. Naquele tempo da Nesca, do Voile, da Chita, do Caque, e outro mais, um bocado de a fazenda, né? O linho em todo estilo, era aqui, isso aqui o pessoal. Aí carregava os carros aqui, ia deixar no Bananal Grande, perto do Codó, aqui ia para a Barra, ia para o município de Miguel Alves, Porto, aqui ia para Davi Calda, ia para Zé de Freitas, Lagoa Alegre, que ainda não tinha nesse tempo. Aqui era uma coisa terrível. Bem aqui tinha uma amplificadora, aqui era um pau do rádio, bem aqui tinha 3 tornos, uma casinha de 6 cantos ali, que os animais, e ali os animais ficavam debaixo de uns pés de pau que tinha aí, e para cá para o outro lado. O comércio de Novo Nilo, sobretudo a Casa São João, que era o principal centro, era abastecido tanto por via terrestre como por via fluvial, né? Nós temos aí do lado o rio Parnaíba. E quanto ao setor da indústria, a matéria-prima era o coco babaçu. As amêndoas desse coco eram colhidas por todo o município de União, parte do município de Caxias, até de Coelho Neto, Miguel Alves. É a partir desse crescimento do comércio dos Costas que nós vamos ter, a partir da década de 50, né, uma mudança nos negócios da família, onde ele começa a mudar o rumo do comércio para um início do processo de industrialização. Será a partir da década de 60, bem no início, que ele começará a comprar as primeiras máquinas de prensar o coco babaçu, e esse coco babaçu começará a ser extraído o óleo, onde terá um produto refinado, e aí a partir daí nós vamos ter a chegada de muitos imigrantes na região para trabalhar com essas prensas hidráulicas, e também trabalhar como eletricista, trabalhar de várias outras formas que a indústria vai precisar. A energia elétrica chega ao povoado após 1965. Antes, só alguns funcionários tinham energia, que era gerada pela fábrica Gecosa. E os moradores dormiam cedo, por volta das 7h30, 8 horas da noite. A partir da chegada da energia, as pessoas começam a acordar mais tarde e aí dormir mais tarde, onde a noite passa a se prolongar, onde antes 6 horas acabava-se o período do trabalho, a partir das 6 horas começava um novo turno na empresa Gecosa. Também teremos a chegada da estrada, da PI 102, onde antes foi chamada assim, hoje em dia PI 112. Essa chegada da PI 102, né, vai movimentar o fluxo de pessoas na região. O povoado passa a receber viajantes e se modifica para recebê-los. Hotéis, restaurantes e pousadas vão sendo construídas para confortar os viajantes. Assim, no final da década de 1960, o que antes era predominantemente campestre transforma-se em região urbana
com seu modo de vida mais dinâmico. Então a indústria cresceu, frutificou bem e a população do local teve como consequência o crescimento, né? A Gecosa, ela não foi a primeira e única indústria, né, com seu parque industrial que a União vivenciou, né? Muito tempo atrás, né, aí, entre os anos 1912 e 1913, aqui nessa mesma região foi instalada uma fábrica, uma indústria, que produzia subprodutos da banana, né? Ela foi instalada com incentivo fiscal do governo do estado, bem como da prefeitura, e pertencia ao coronel e político Augusto Daniel. Essa fábrica, ela denominou-se Fábrica União. Foi instalada aqui, não muito distante, na localidade de São Mamede. Então, durante algum tempo, alguns anos, ela funcionou. O próprio coronel Gervásio chegou a adquirir as terras onde havia sido instalada a Fábrica União. É a partir da década de 70, né, com a introdução da indústria, que várias mudanças vão ocorrer no povoado. Uma das principais mudanças que nós vamos ter é a chegada de imigrantes na região. Esses imigrantes vão vir basicamente de várias cidades ao entorno da região de Novo Nilo. Alguns deles de União, alguns de Miguel Alves, outros de Barras, de Caxias e até de cidades mais distantes, como cidades no Ceará. E num certo período, para que você tenha uma ideia, a indústria pagava os seus trabalhadores até com isto aqui, não é? Era eu não sei se uma espécie de vale, mas isso aqui era uma moeda, que inclusive ela era aceita em alguns comércios de União. O coronel, ele era um homem bem articulado politicamente, né? Um grande empresário e que costumava, inclusive, a receber grandes figuras da política, né? Autoridades. E, assim, ele não se envolveu pessoalmente na política local, mas ele teve participação através de filhos, né? De irmãos e de outros aparentados, né? Haja vista, Gervásio Costa Filho foi prefeito por 3 oportunidades de União. 2 dos filhos, né, o Ezequias e o Francisco Costa, foram deputados, né, sendo o Ezequias deputado federal, assumiu alguns cargos administrativos importantes, sem falar no irmão Valfredo Costa, que foi vice-prefeito de União, e o genro Antônio Medeiros Filho, né, que fez essa aliança político-familiar, que trouxe a família Costa, né, trouxe o coronel Gervásio para o âmbito político unionense através de um casamento de uma de suas filhas com o comerciante Antônio Medeiros de Melo. E mais recentemente nós tivemos o Dr. Paulo Henrique Costa, prefeito, e a Liane Costa, vice-prefeita e vereadora, que são aí herdeiros, digamos, políticos dessa ramificação familiar. Assim, a gente vê hoje a situação desta povoação com uma certa tristeza, porque a indústria parou de funcionar, consequentemente a renda do novo nilense diminuiu. Vale a pena a gente ressaltar que a povoação, apesar de tudo, continua crescendo. Nós temos aqui em Novo Nilo máquinas das mais modernas que existem no mundo, estão aqui ociosas e tudo, quem sabe a qualquer momento isso pode voltar. Com essa falta de iniciativa, eu já recebi gente aqui não para comprar ou não para arrendar, mas perguntar se eu quero vender um tanque, cortar um tanque. Não, aqui não está assim. O que nós desejaríamos seria uma empresa que pudesse chegar a arrendar ou alugar, ou para funcionar e dar emprego para todo esse povo. E eu sou uma daquelas pessoas que torcem para que isso venha a ocorrer, porque quando ocorrer, a gente com certeza terá melhores dias, melhor situação, sobretudo para aqueles que habitam esta grande região, que é a região de Novo Nilo.
me tocar solos em refração, a soluçar um riso